Eu me sinto otimista. Eu me sinto otimista porque eu sinto que o país está amadurecendo. Eu sinto que as pessoas estão se politizando e estão entendendo como a política funciona de fato. Não uma política de faz de conta, não uma política do ideal perfeito, não uma política que vai entregar tudo que eu quero o tempo inteiro. Uma política que tem avanços. E vou citar um avanço fundamental que eu tenho refletido desde que o Messias foi rejeitado. Como esta rejeição aconteceu? E são alguns pilares. Resumir isso a um acordo entre Flávio Alexandre e Alcolumbre é eliminar todo o resto. É tentar transformar, volta à velha tradição udenista de negar a política, de dizer que tudo é um grande conchavo feito às escuras para enganar o povo e o povo nunca vence. Bom, eu estava falando sobre como nós fizemos o impeachment de mãos dadas com o Eduardo Cunha. E eu vou detalhar como é que funcionava. O Eduardo Cunha ligava quase diariamente para o Renan e dizia: deputado fulano de tal, em Santa Catarina, está indeciso. O governo está em cima, o governo está oferecendo cargo, o governo está oferecendo ministério. Vai para cima dele. E aí começava uma pressão. Na época era Facebook ainda. Facebook era a rede forte. O Zap, nem todos os deputados tinham Zap, era difícil conseguir. Às vezes o telefone do deputado não era o Zap, ele tinha um outro oculto. O foco era no Facebook e Twitter. E aí pressão, pressão, pressão. Teve um aqui em Santa Catarina, foi muito engraçado, na época eu tinha o meu site, o Sul Connection, e aí eu dava matéria dia sim e outro também falando que ele estava quase fechando com o governo. E ele esteve muito próximo, ele queria ser ministro. O deputado Celso Maldaner, do MDB. Foi até a sexta-feira, na hora que estava começando a votação, e o vice-governador do estado mandou mensagem para ele no Facebook aberto, público, não foi no Messenger, foi no aberto, pedindo para ele honrar os votos de Santa Catarina e não envergonhar o MDB catarinense. Na sexta-feira, na hora que estava abrindo a votação, me liga a assessora de imprensa dele, desesperada, pedindo: pelo amor de Deus, coloca a matéria dizendo que ele decidiu o voto, que nós não aguentamos mais responder. Milhares de mensagens chegando aqui pedindo para ele votar pelo impeachment, ele vai votar. Votou com uma cara de cu, votou puto, mas votou. Então, lá em 2016, por que eu estou contando essa história? Porque lá em 2016 a pressão de rede social já funcionava. E as pessoas tendem a diminuir isso porque, no fim das contas, isso é dizer uma coisa que é desagradável para jornalista. É desagradável no próprio mundo político, eu sei porque eu trabalho com isso há muito tempo, políticos não gostam disso. É dizer, você hoje aí que está me assistindo nessa live, você tem poder. Tua opinião importa. Você pode mudar a correlação de forças da realidade fazendo pressão. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Temos esse que é o primeiro pilar dessa recusa ao Messias, ao Jorge Messias. Pressão popular. Vamos lembrar, estamos em ano eleitoral. Mesmo os senadores que não são candidato, os que estão no meio do mandato, que é aquela coisa, o Senado renova 2/3 e 1/3, esse ano serão 2/3, mas mesmo os que estão em meio de mandato, o Jorge Seife aqui em Santa Catarina, por exemplo, esses senadores, eles olham e pensam, eu tenho base no meu estado, eu tenho deputados, eu tenho prefeitos, e aí tá o prefeito mandando mensagem no Zap, agora tem Zap, tá o eleitor enchendo o saco no Instagram, no Facebook, sim, o Facebook ainda é muito forte, especialmente nos rincões brasileiros, no Brasil profundo, Facebook ainda é muito forte. Tem grupos, as pessoas participam, tem os famosos, eu não sei como é que vocês chamam aí, em alguns lugares eu sei que chamam de grupo do rolo, aqui no interior catarinense chamam de grupo do brick, tem grupos de troca, de venda, de compra, venda, troca de itens. Eu te mostrei hoje, tinha mais comentários e interações no Facebook do que no Instagram, sim. Então, assim, o Facebook também ainda é muito forte. E aí o cara recebendo pressão em várias frentes. Eles sentiram. Você tem um negócio que político, isso aprendo. Tem um negócio que político tem um talento fora do comum, é de sentir o pulso das ruas. Às vezes antes que as próprias ruas sintam. Eu tenho histórias lendárias disso em campanha. De escutar de candidato a deputado um mês antes da onda estourar que, olha, tá feia a coisa, viu? Tá todo mundo virando Bolsonaro. Isso lá em 2018. Antes do Bolsonaro explodir nas pesquisas. Antes dele assumir a liderança. Antes da retirada do Lula. Antes de tudo, olha, onde eu ando só dá Bolsonaro. Tô sentindo, tá difícil. Eu não consigo dizer que não sou.
Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eleição municipal, então, meu Deus do céu. Uma andada na rua, já sabe se tem eleição ou se não tem. Não mandei o link da live no grupo, esqueci. É porque eu não tenho WhatsApp aqui, né? E aí eu... Então eles sentem o pulso da rua. Eles sentiram o pulso da rua com essa história do Jorge Messias. Aí entra a segunda frente. Flávio Bolsonaro e o PL, ainda que quisessem, ainda que tivessem feito uma pressão enorme desde o início, matematicamente eles não tinham 41 votos no Senado. Matematicamente eles não tinham. Em que momento, isso é informação que eu vou falar aqui, em que momento Alcolumbre e Alexandre entraram em campo, faltando 24 horas para a votação. Foi um dia antes. E aí, o Alcolumbre pergunta para o PL se o PL vinha, porque sim, tinha gente dentro do PL trabalhando por Jorge Messias. Tinha gente do Republicanos trabalhando por Jorge Messias. Vocês viram o Sóstenes Cavalcante ir lá e abraçar e beijar Jorge Messias em público durante a sabatina. O Sóstenes não é senador. O Sóstenes nem precisava estar lá. Ele fez questão de ir lá e abraçar o Jorge Messias. Por quê? Porque todo mundo sabe, o Sóstenes é o deputado Silas Malafaia. O Sóstenes não era o Sóstenes ali. Era Silas Malafaia abençoando a nomeação de Jorge Messias. Jorge Messias que tinha como chefe de campanha André Mendonça, ministro nomeado por Jair Bolsonaro. E aí procurem aí no YouTube, no TikTok, aonde vocês quiserem, vocês vão ver o vídeo da Michelle comemorando a eleição do Jorge, a nomeação do André Mendonça, quando a nomeação é aprovada no Senado. Ela fala em línguas, ela rodopia, virou piada na época, inclusive. Eu respeito a religião alheia. Eu respeito quem fala em línguas, eu respeito a glossolalia, é a fé dela. Mas é importante relembrar desse momento da Michelle comemorando de maneira histérica a nomeação de André Mendonça, porque ela também estava muito interessada na nomeação de Jorge Messias. E aí eu trago um outro bastidor aqui. O Flávio Bolsonaro é uma indicação ingrata para um setor imenso do bolsonarismo. E vocês estão vendo isso em público. É o setor que o Kim Paim começou a chamar de intergalácticos. É a turma do Nicolas, só que não é só a turma do Nicolas. O Kim Paim preserva a Michelle, mas todo mundo sabe que a Michelle está no game. Todo mundo sabe que a Michelle Bancana campanhou em Santa Catarina para sacanear o enteado. Todo mundo sabe que o projeto da Michelle nunca foi Flávio Bolsonaro presidente. Era ela própria ser vice de Tarcísio Gomes de Freitas. E essa nomeação de Messias era o tiro final, desesperado, o último que ela tinha, porque agora já não era mais Tarcísio. Ela já sabia que o Tarcísio não seria, que mesmo que conseguisse se livrar do Flávio, o Tarcísio não aceitaria assumir a candidatura. Sabem qual era o projeto? Informação, tá? Não é opinião. Serviço de Romeu Zema. Sim, Michelle Bolsonaro contava com a nomeação de Jorge Messias e de lá um delenda Flávio Bolsonaro. Alguma condenação que inviabilizasse, que tirasse o Flávio da eleição, e ela seria a vice de Romeu Zema, para entregar o sonho de Alexandre de Moraes. Notaram como quebra-cabeça é muito complexo e tem até intriga familiar? Tem a briga interna do bolsonarismo, tem a guerra civil bolsonarista, tem um milhão de coisas. Eu não sei o que o Flávio negociou com o Alexandre e com o Alcolumbre. E não tenho certeza sobre a informação que Brasília inteira tem do acordo da CPI do Master. Porque, não, repito, não faz sentido. As pessoas compram essas informações por valor de face que elas desaprenderam o raciocínio lógico. Não é que eu seja meu Deus, o Bisotto tem bola de cristal e acerta tudo. Não. Eu só pratico a boa e velha lógica, que era uma das disciplinas das escolas filosóficas gregas. O escândalo do Master precisou de uma CPI para estourar? Não. O Vorcaro precisou de uma CPI para ser preso? Não. Flávio Bolsonaro controla a investigação? Ele controla o Banco Central? Ele controla os diretores? Não. Ele controla a PF? Não. Que acordo foi esse do Alexandre com o Flávio para matar o caso Master, se nem o Alexandre não conseguiu conter o caso Master até agora, galera? Precisou de CPI para alguém saber do escândalo da Xandona? Do contrato de 129 milhões? Não precisou. Que tipo de acordo é esse? Não faz sentido. É ilógico. Não me parece lógico. Davi Alcolumbre queria Jorge Messias pelas costas porque a AGU de Jorge Messias sabotou a exploração da margem equatorial do Amazonas do petróleo em território brasileiro. E aí o Davi Alcolumbre está olhando com binóculo a 150 quilômetros a Guiana virando os Emirados Árabes e o estado dele na miséria. E ele vendo negócios bilionários dos quais ele pode participar
e o Jorge Messias e a Marina Silva sabotaram de dentro do governo Lula. Passaram anos atrasando a exploração. Agora está andando, e a passos de cágado. A passos de cágado. Davi Alcolumbre é judeu, um judeu praticante. Eu não preciso dizer para vocês o quão antissemita esse governo tem sido. Eu não preciso dizer para vocês que é o governo em que Alckmin foi lá e sentou ao lado de todos os terroristas que Israel conseguiu mandar para o inferno. Graças ao bom Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. O Alckmin estava lá, sentou do lado deles. É um governo que aplaude tudo quanto é ação antissemita em órgãos internacionais e está sempre contra Israel e está sempre contra os judeus. E é um troço, o antissemitismo dessa gente é uma coisa tão escrota que até a Cátia Abreu, recém-conversa ao petismo, não se aguentou. Foi lá dizer que Judas era judeu e o Alcolumbre também é judeu. Ou sua porca imunda, nojenta, porca, repito mais uma vez, porca, nosso Senhor Jesus Cristo também era judeu, tá? Retardada. Dá uma lidinha nos evangelhos, sua idiota, imbecil. Aonde é que ele pregava? Não era em casa de beira de estrada com um baldinho vermelho na frente. Era em sinagoga, sua anta. Nosso Senhor era judeu. Burra. Então, voltando aqui ao nosso tema, da minha esperança no Brasil. Sim, é óbvio que houve algum acordo entre Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes. O Flávio para levar a bancada do PL, garantir os mais de 41, e foi muito mais. Faltaram 9 votos para Jorge Messias. É óbvio que a pressão social vinda de várias frentes, e é engraçado eu dizer isso agora, né? Cabe até um pouco de autocrítica minha aqui. Na última live antes da votação eu falei que eu tinha entregue na mão de Deus porque eu não acreditava em rage, e ainda não acredito. Mas é que foram muitos dias, foram todos esses 5 meses de pressão junto ao Congresso. Aí também há que se louvar o trabalho de jornalistas como o David Agape e o Eli Vieira, mostrando quem era Jorge Messias. O David Agape fez um belíssimo trabalho, por exemplo, escancarando que Jorge Messias é um abortista fanático, um cara que assina um parecer da AGU que podia fazer aborto até o 9º mês. E aí ele vai chorar em reunião com a bancada evangélica e dizer que assinou sem ler. Aqui que ele assinou sem ler. Tudo isso, informações, pressão popular, articulação política, porque sim, volto lá ao impeachment. De nada teria adiantado os milhões nas ruas se nós não tivéssemos nos articulado no Congresso. Porque sem os 371 votos não haveria impeachment. Sem Eduardo Cunha não haveria impeachment. Como não haveria sem as ruas, como não haveria sem a internet. Todo mundo contribuiu. No final das contas. E dessa vez não foi diferente. E aí eu sinto um país que amadurece, porque essa rejeição ao Jorge Messias nos ensina uma coisa. Não tem grana que consiga jogar político no suicídio completo. Tem um velho adágio de política que político carrega o caixão até a cova. Ele deixa o caixão dentro da cova. Mas ele não pula dentro. Ele não é enterrado junto. JBS botou grana na campanha do Messias, outras grandes empresas botaram grana na campanha do Messias, teve muito lobby em Brasília, Silas Malafaia entrou na campanha, o André Mendonça entrou na campanha, Damares Alves entrou na campanha, muitas lideranças evangélicas pegando pesado na campanha para tentar resolver a rejeição e desmentir os fatos, e diante disso tudo o Senado disse não, e isso é motivo para comemoração. Nós aprendemos que nós podemos controlar a presidência da República via impeachment. Agora nós aprendemos que nós podemos controlar o Senado em indicações de ministros do Supremo. Está faltando um passinho só para o Brasil chegar na vida civilizada plena. Que é nós entendermos que em repúblicas dignas do nome, não em republiqueta de banana, não em regimes autoritários travestidos de democracia, não. Em repúblicas verdadeiras dignas do nome, não existe poder moderador. Não existe autoridade suprema. Não existe ninguém imune às leis. É nós garantir um impeachment de ministro do Supremo ano que vem. É garantir um impeachment de ministro do Supremo do ano que vem. E aí sim, esse país terá entrado no início do século XX, assim mais ou menos. Não, eu não estou falando errado, tá? Não estou cometendo nenhum lapso aqui. É no início do século XX das relações republicanas. De ter estabilidade, do povo exercer o poder, de ter o seu poder respeitado. E volto a repetir, gente.
para respeitar o poder do povo, vocês têm que parar com essa histeria antipolítica. Porque o poder do povo só pode ser exercido dentro dos marcos políticos. Fora disso é comunismo, é anarquia, é loucura. Não vão exercer o poder diretamente, muito menos num país do tamanho do Brasil. Imagina a loucura. Então, o poder é exercido, o meu poder, o poder de vocês, vai ser exercido através dos nossos representantes. A política precisa ser empoderada. Nós precisamos devolver para a presidência da República a capacidade de governar. Nós precisamos devolver para o Congresso a capacidade de legislar. Tem que tirar o orçamento, porque o orçamento nunca foi do Congresso. O povo brasileiro disse 2 vezes em plebiscito que não quer parlamentarismo. Então, o orçamento é da presidência da República. Você quer governar? Torne-se presidente. Ou ministro. Vai lá e sirva um presidente e você vai ter acesso ao orçamento de uma determinada área. Não dá para nós lotear o orçamento do jeito que nós fizemos e querer que seja utilizado de maneira racional. O Renan Santos está mostrando isso na campanha. Vocês estão vendo no Brasil inteiro. É bloquete no Maranhão, é show de artista vagabundo e de puta. É nisso que é usado o orçamento, quando ele se torna essa coisa distribuída, amorfa, que ninguém fiscaliza. O presidente nós fiscalizamos. O presidente nós fiscalizamos. Tanto fiscalizamos que já empichamos 2. Então, é preciso devolver a capacidade do presidente governar, do Congresso legislar, e é preciso devolver o Supremo para o seu lugar histórico, para o lugar que o Supremo ocupa em todo e qualquer país civilizado, que é o do controle constitucional, que é o das discussões principiológicas. Não é julgando ladrão de galinha, não é decidindo se político perde direito ou não. Não é julgando conta pública, não é esse o papel do Supremo. Não é como juiz penal, como foi no Mensalão, foi no Petrolão. Não é. Eles precisam voltar para sua caixinha. Com isso feito, esse país anda. Esse país anda. Ainda mais com o povo que descobre dia a dia, pouco a pouco, passo a passo, que sim, o poder é nosso, sim, nós podemos exercê-lo, dentro das 4 linhas, sem golpismo, sem dar margem para vagabundo nenhum meter mãe de família na cadeia, para psicopata nenhum meter pai de família na cadeia e matar o pai de família dentro da cadeia, para demônio nenhum prender autista que sequer sabia o que estava fazendo no acampamento e manter mais de ano preso na cadeia, sem nada disso, sem loucura, sem histeria, com projeto de país, com ideia de Brasil, com princípios, com valores, esse país vai mudar. Esse país pode mudar, esse país deve mudar. E isso está sendo construído. Com cada brasileiro, com cada brasileira. Eu saí muito esperançoso dessa rejeição de Jorge Messias. Saí muito esperançoso. E aí eu vou para as ruas, e aí eu vou para as redes, e aí eu começo a sentir o pulso da eleição presidencial. E eu vou dizer para vocês ainda vão se surpreender muito. Eu estou recebendo depoimentos de direita e de esquerda, de independente, de gente de várias frentes. Tá fácil fazer campanha. Tá fácil fazer campanha. Não tá difícil. Todas as preocupações que boa parte de vocês têm, que tinham e que alguns ainda têm, essas tretas de internet, com histeria de manjo-rola, com fofoquinha de adolescente, gente, isso não existe no mundo real. Isso não existe no mundo real. No mundo real você tem uma população que está cansada, não. Aí eu vou entrar num tema técnico delicado político aqui, que é falar que as pessoas estão cansadas da polarização. Mas não é como os jornalistas da Globo tentam vender, não é como os políticos do PSDB e do MDB acham que é. Não é como ninguém do mainstream está pensando. Ninguém quer um bunda mole falando platitude. Ninguém quer o Ratinho Júnior. Ninguém quer o Eduardo Leite. Absolutamente ninguém. Esses projetos não existem no mundo real. Não é esse tipo de cansaço com a polarização que eu estou falando. As pessoas estão cansadas especificamente dessa guerra interminável entre Lula e Bolsonaro, petismo e bolsonarismo. Que não termina nunca. Que estraga o almoço de domingo. Que faz pessoas que se gostam muito brigarem a troco de nada por gente que elas nem conhecem. As pessoas querem escutar ideias. As pessoas querem escutar propostas. E, bom, me provem, caso eu esteja errado, até agora só tem um candidato fazendo isso. Só tem um candidato que tem ideias. Você pode até discordar delas, mas ele tem. Quais são as ideias de Flávio Bolsonaro? Quais são as ideias do Romeu Zema? Quais são as ideias de Luiz Inácio Lula da Silva? Ou seja lá qual posto ele escolha. Não existem. Ninguém fala de futuro. E eleições, perguntem para qualquer marqueteiro, qualquer um, dos mais modernos aos mais antigos. Eleição é sempre sobre futuro. Quase sempre, 99% do tempo. O que vai acontecer o ano que vem com o meu voto? Que tipo de país eu estou contribuindo com o meu voto? Bom, nós temos ideias e as pessoas estão ouvindo.
Tá muito legal, tô recebendo todo tipo de depoimento de gente de direita, de esquerda, de centro, independente, o que me aumenta muito o senso de responsabilidade. Hoje de tarde eu recebi uma mensagem de um menino no Instagram que me deu noção da dimensão da responsabilidade que todos nós temos. E o Renan tem isso muito claro com ele também, que o tipo de esperança que nós estamos levantando é um negócio muito sério. O menino vive numa favela, casa de parede, escutando barulho o dia inteiro, a vida sendo infernizada, e aí ele contando que ele teve uma vida normal de todo e qualquer jovem favelado brasileiro. Uma vida escolar péssima, reprovou 3 vezes, 2 no ensino fundamental e 1 no ensino médio, aí completou 18 anos e foi pro exército, olha só. E foi o exército que salvou a vida dele. E aí vocês devem estar prontos para ouvir agora, o Bisotto vai contar que ele virou bolsonarista. Não, ele disse que foi no exército que ele começou a assistir as lives do Renan. E aí ele viu o quanto ele era burro. E aí ele disse que decidiu que ele não seria mais burro. Que ele ia estudar, que ele ia ler, que ele ia se dedicar, que ele ia atrás, que ele ia pesquisar. O exército despertou nele o interesse pela política. O interesse pela política fez ele chegar nas lives do MBL, especificamente do Renan. E as lives do Renan fizeram ele sentir vontade de estudar e buscar uma vida melhor. Ele está acreditando em nós. Ele está acreditando no projeto, não é o único. Já tinha recebido algo muito parecido, uma outra situação também envolvendo favela. A nossa responsabilidade é imensa. Agora, nós temos o que dizer para essa gente. Nós temos projeto, nós temos ideias, nós temos futuro. Flávio é um candidato jovem, é engraçado dizer isso, ele tem 45 anos, ao mesmo tempo ele está podre velho. Tudo que o Flávio tem a oferecer é o sobrenome Bolsonaro e voltar ao governo do pai com um equilíbrio mental, sem o irmão ficar louco, sem correr atrás de Ema oferecendo cloroquina. Será que é isso que o Brasil quer? Voltar 4 anos no tempo? Será que é esse o nosso destino, ficar voltando sempre no tempo? Back to the future? Ou será que o país está pronto para ouvir alguém que tenha ideias com início, meio e fim? Que tenha ideia para segurança, para educação, para saúde, que tenha uma lei de responsabilidade gerencial para acabar com a farra de vagabundos pelos rincões, que saqueiam o orçamento público. O Renan trouxe um caso essa semana do município lá do Amazonas. Os caras ganham R$1.000 de auxílios governamentais, a população inteira do município. Inteira. O município não tem atividade econômica nenhuma. Eu estou trabalhando, vocês estão trabalhando, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, os nossos agricultores do Goiás, do Mato Grosso, do Tocantins. Nós estamos trabalhando para sustentar vagabundo, vivendo de bolsa esmola. São 3 camadas de auxílios diferentes nesse município lá do Amazonas. Uma é municipal, outra é estadual e ainda tem Bolsa Família. Totalizando R$1.000 todo mês, pingando na conta para a pessoa ficar o dia inteiro coçando o saco. O Brasil não aguenta mais isso e eu acho que nem os que estão recebendo R$1.000 aguentam mais, porque é uma vida miserável demais, né, gente? Vamos combinar. Imagina você viver só para comer, tomar uma pinga nojenta e morrer. Isso não é vida. Isso não é vida. O Brasil pode muito mais do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E eu sinto que é um povo que está tomando consciência de que pode muito mais do que isso.